José, para você o tema do programa educativo é muito importante. Nos fale sobre este tema. O negócio que nós temos é uma atividade empresarial, a mais importante do mundo. Tem todas as características de respaldo na corporação, dos melhores produtos, dos melhores desenvolvimentos, de uma história tremenda de 50 anos de solidez no mundo. Mas este não é o grande desafio de um negócio como este. Eu constatei que aqui tinha um grande negócio porque tem um programa educativo muito estruturado. E foi isso que me fez tomar a decisão de fazer este negócio. Eu creio que isto é importante porque se há uma boa ou uma educação, isso determina o futuro dos seres humanos. E quando eu examino o programa educativo que tem este negócio, eu chego à conclusão de que é o mais importante que eu tenho conhecido. Eu venho de um mundo acadêmico, tenho trabalhado por mais de 8 anos como reitor de uma universidade e tenho trabalhado no mundo universitário pelo tempo que tenho estudado e depois já dirigindo uma instituição universitária. E sempre tinha questionado o sistema educativo tradicional por suas falhas e por suas rotinas que tem criado através dos séculos. Quando conheço este programa educativo, encontro que é muito importante para desenvolver o negócio, porque pega as pessoas e as transforma. Faz uma transformação profunda dos seres humanos e as faz acreditar nelas mesmas e as faz constatar possibilidades e as faz capazes de tomar o controle do seu futuro. Quais seriam as características fundamentais que determinam este programa educativo? Uma das grandes surpresas que eu encontrei, e eu entro como a maioria das pessoas, me conectando a esse modelo educativo, porque me parecia sempre que a educação era algo importante. Quando eu entro, encontro que tem 3 características essenciais. Eu venho estudando e me beneficiando delas. Essas 3 características são, primeiro, que é um programa contínuo, e isso é muito importante. Essa é uma diferença fundamental entre a educação tradicional e este programa educativo. A continuidade está em que desde que uma pessoa começa neste negócio, começam a educá-la, e essa educação nunca termina. A pessoa pode estar quase morrendo, mas ela tem a oportunidade de continuar estudando e a possibilidade de estar crescendo. Isso é fundamental. Por quê? Porque o sistema educativo tradicional é um modelo que não é contínuo. As pessoas estudam carreiras e acabam as carreiras, e cultural e psicologicamente, essas pessoas acreditam que são produtos prontos e acabados, e dificilmente elas acreditam que têm que continuar se educando para o futuro. Normalmente, quando terminam a faculdade, as pessoas saem para procurar o que fazer, mas não têm o entendimento de que elas têm que se educar por toda a vida. Aqui de entrada, o programa educativo nunca lhe diz que é por 3 anos, ninguém ouve que é por 6 meses ou por 5 anos, e ninguém ouve que vai se formar, porque o que se procura é o sucesso e o crescimento das pessoas. E essa característica me parece muito importante, porque em 1991 o governo da Colômbia reuniu um grupo de sábios que se chamou precisamente a Comissão de Sábios para a Educação, a Ciência e o Desenvolvimento. E dessa comissão fez parte o Rodolfo Ginás, que é um dos grandes gênios que tem a Colômbia na medicina. Ele foi o diretor do Instituto de Neurologia de Nova York. E esteve nessa comissão Manuel Enquim Patarroyo. E dentre das pessoas de destaque esteve Gabriel García Márquez. E eu me lembro que num dos resumos que essa comissão escreveu, lá disse Gabriel García Márquez, que foi quem redigiu o resumo final, disse que as condições na Colômbia estavam propícias como nunca para uma transformação social e que a educação seria o instrumento principal. Mas disse ele que não é uma educação comum que é necessária para uma transformação, mas precisamos de uma educação que seja inconformada, de reflexão, uma educação que vá desde o berço até o túmulo, ou seja, que seja contínua. Disse uma educação que nos inspire uma nova forma de pensar e que nos leve a descobrir quem nós somos, uma sociedade que se ame mais a si mesma. E isso é fundamental porque em 2001 eu estava morando na Europa e um dia na cidade onde eu morava desci para comprar o jornal e encontrei um anúncio onde precisavam de um empregado para uma multinacional e estava escrito lá: precisa-se de um gerente de recursos humanos para uma empresa no norte da Espanha. E eu fiquei emocionado com esse anúncio, porque eu acreditava ter possibilidades para esse emprego. Quando eu vi no final estava escrito, com idade de até 29 anos. E o que é que está fazendo isso? O que estão fazendo aí é que estão limitando as pessoas e acreditam que as pessoas, por não terem menos de 30 anos, não são competentes para uma empresa.
ou seja, que estão reciclando as pessoas. Um dos pecados da era industrial é que reciclam as pessoas porque quando elas não têm mais as habilidades da juventude, as descartam. E é porque, nesse sentido, o modelo educativo não é contínuo. Se o modelo educativo fosse contínuo, as empresas entenderiam que as pessoas, em qualquer idade que elas tivessem, teriam as habilidades mais aptas e poderiam ser mais produtivos para uma empresa. Mas como a empresa sabe que a pessoa terminou sua carreira aos 21 anos, então eles querem que as pessoas que estão nos seus primeiros 5 anos de trabalho, que são o seu maior auge, trabalhem para a empresa deles. E quando estão perto dos 30 anos, então a empresa acredita que elas já não são mais competitivas. Tenho visto pessoas de 50 e 60 anos estudando livros e voltando a ter esperança de que eles podem fazer algo importante na vida, e isso conquista a educação. José, nos conta por que há pessoas que não conseguem se conectar ao programa educativo tão rápido quanto outras. Em muitos casos, é porque os líderes não os promovem o suficiente. Como este é um negócio de liderança, os líderes sempre temos que dizer às pessoas o que é mais importante para elas. Então, podem existir várias falhas. Uma é que os líderes não estão o suficientemente comprometidos com o essencial que tem um negócio como este, e é a educação. A segunda questão é que há pessoas que definitivamente não querem se educar, porque a educação é um assunto voluntário. A educação está aí para que as pessoas a peguem, assim como o sucesso, assim como o progresso, assim como a abundância, assim como a possibilidade de avançar na vida é uma opção. A educação também é uma opção. Felizmente, estamos num país onde as pessoas podem optar por se educar ou não. Aqui tudo é livre, então isso aqui também é um elemento importante, porque há pessoas que não acreditam que isto seja importante para elas, e aí há um tema de consciência que temos que respeitá-lo. Uma segunda característica que tem esse programa educativo e que me parece definitiva é que é coerente. A primeira característica é que é contínua e a segunda é que é coerente. A razão número 1 que me surpreendeu é que os professores que educam no negócio têm o resultado na mão. Diferença fundamental com o sistema educativo tradicional. No sistema educativo tradicional, nem sempre ou quase nunca os que educam têm o sucesso. E então eu me surpreendi quando fui a um seminário e os que me falavam nesse seminário eram diamantes. Ou seja, eram livres financeiramente, eles estavam me ensinando a ser livre financeiramente. Então, obviamente que quando eu escuto alguém que tem um resultado, isso me dá confiança, isso me dá fé, porque ele é uma pessoa que tem as mesmas capacidades que eu. Então, eu acredito que eu também posso vencer. E isso na educação, desde o ponto de vista pedagógico, é determinante. Que a pessoa que educa a outros tenha os resultados de sucesso que está transmitindo a outras pessoas. Eu, quando comecei a frequentar o mundo universitário, percebi que tinha professores, por exemplo, que ensinavam administração de empresas e nunca tiveram uma empresa. Então, ensinavam aos estudantes como montar empresas, mas eles nunca tiveram uma empresa e nem queriam ter uma nunca. Então, você encontra professores de finanças, por exemplo, que ensinam sobre finanças aos estudantes e eles estão quebrados financeiramente. Eu me lembro de uma vez, quando estava trabalhando no mundo universitário, que entrevistei um professor e ele ensinava macroeconomia. Então, eu perguntei, bom, você sabe tanto da economia, você deve estar muito bem economicamente. E ele me respondeu, não, na verdade eu não estou bem economicamente, tenho muitas dívidas, tenho problemas financeiros, mas isso faz parte da microeconomia e o que eu ensino é macroeconomia. Ou seja, que é uma coisa bastante interessante, isso tem muito a ver com a incoerência. O modelo educativo tradicional definitivamente se tornou muito incoerente. Então, você encontra professores que falam de sucesso, mas eles não têm. Que falam de dinheiro, mas eles não têm. Que falam de empresas, mas eles não têm. Então, esse é um dos fracassos do modelo tradicional. Por quê? Porque os jovens, como eles têm esse espelho em seus professores, eles acabam duplicando os seus professores. E isso começa a gerar uma bola de pobres que educam a pobres, que educam a pobres, que se educam entre os pobres e todos acabam sendo pobres. Então, por isso, você encontra pessoas que lhes custa ter resultados financeiros importantes, porque o reflexo e o espelho que eles têm tido durante suas carreiras, durante 20, 30 anos de estudo, tem sido de incoerência. E me faz lembrar de uma história muito linda que eu li em pedagogia uma vez, de um garoto que queria estudar a arte de caçar dragões. Era no Oriente e ele descobriu que a maior necessidade dessa área
era atacar a praga dos dragões. Então, o seu pai o leva onde o mestre Lin, que era o mais capacitado neste tema de caçar dragões. Então, o garoto se matricula lá e começa a estudar. Primeiro semestre como caçar dragões 1, segundo semestre como caçar dragões 2, terceiro semestre como caçar dragões 3, etc, etc. Passam os 5 anos e ele se forma como caçador de dragões. Estão tão contentes na família que vão com ele celebrar a formatura e o abraçam e lhe tiram fotos e o levam com sua vovozinha e aí todos os familiares, as tias, os primos, etc, etc, e os amigos e brindam nesse dia porque se formou o filho como caçador de dragões. Estavam tão felizes que o matriculam imediatamente no mestrado de como caçar dragões. Já um mestrado é uma coisa importante, então ele fica na mesma escola com seu mestre lhe dando o mestrado. E então ele começa a se aprofundar em como caçar dragões no ar, como caçar dragões no mar, como caçar dragões na selva, e termina o mestrado. E voltam a celebrar. E como durou 2 anos e meio, 3 anos, então ele já leva 8 anos estudando como caçar dragões. Então celebram e ele sai como mestre em caça de dragões. Ele vai para o campo caçar dragões e ao término de 10 anos volta muito triste, já com a idade mais avançada, o jovem, porque já está entrando nos 30, 30 e poucos anos. Então ele diz para o mestre: meu mestre, eu estou muito triste. E ele respondeu: por que você está triste? Ele disse: veja, eu estudei aqui com você a caça de dragões. Sempre fui muito esforçado, nunca vacilei. Fiz tudo o que você me pediu, passei em todas as provas. E então não só me formo em como caçar dragões, mas também faço mestrado de como caçar dragões, como um dos alunos mais brilhantes. E levo 10 anos no campo. E você não vai acreditar, mestre. Não só não tenho caçado nenhum dragão, como nem sequer tenho visto um. Então o mestre fica olhando para ele e lhe diz: filho, não fica triste. Vamos fazer o seguinte: você vai voltar ao campo durante 5 anos e você vai trabalhar muito duro em como caçar dragões. Se ao término de 5 anos você não conseguiu caçar dragões, falou no seu ouvido, faz como eu, te dedica a ensinar a nobre arte de como caçar dragões. Me parece que muito disso acontece com a educação tradicional. A incoerência da educação tradicional em geral está em que a maioria dos professores que ensinam não tem os resultados. Então duplicam a incoerência e por isso as pessoas se formam para não fazer nada, porque eles viram que os seus professores não fazem sucesso naquilo que eles têm ensinado. A coerência é tão importante na pedagogia e na educação em geral que na história da raça humana só aconteceram 2 momentos importantes de sucesso na educação e esses sucessos têm estado ligados especialmente com o valor da coerência. O primeiro se apresenta no século de ouro de Péricles, na Grécia clássica, onde nasce a história. Imagine que aí nasce Heródoto, e Heródoto não estuda história, mas ele faz história. Heródoto escreve a história dos gregos, e aí nasce o pai da história, que é ele. Ele começa a escrever sobre o que acontece com os gregos, e é claro que se uma pessoa quer estudar história, supondo que existe uma pessoa que quer estudar história, pois vai onde Heródoto, porque ele é historiador. E nasce no século de ouro de Péricles, Sócrates, e tem Anaxágoras, e tem Platão, e então eles começam a criar as escolas filosóficas mais importantes que iluminaram e seguem iluminando a filosofia ocidental. Quais eram as características desses filósofos? Que eles não foram estudar filosofia, mas que eles eram filósofos, ou seja, eram coerentes, eles faziam filosofia. E assim Sócrates começa a falar para os jovens nas ruas, nas praças, e começa a refletir sobre a vida, sobre os valores, sobre a amizade, e reúne os jovens e lhes conta sobre a vida, sobre o universo, lhes fala sobre a beleza, etc, etc. E os jovens ficam extasiados ouvindo a Sócrates. Portanto, essa coerência que ele tem de não ensinar filosofia, mas de fazer filosofia, faz que Platão, por exemplo, se interesse pela filosofia e faz que outra quantidade de discípulos que surgiram a partir da aparição de Sócrates na cena ateniense comece a se duplicar. E o que se duplica, então, é o sucesso da coerência. E nasce também no século de ouro de Péricles a tragédia. E então ali vive Sófocles, Eurípides e Esquilo, os grandes criadores da tragédia, vivem nesse século.
E, obviamente, eles não ensinam tragédia. O que eles fazem é tragédia. E então eles ensinam com o exemplo. Nunca antes se viu outra etapa impressionante de glória, de crescimento e de criação da que se dá no século de ouro de Péricles. Tem sido então o exemplo máximo da educação. E, paradoxalmente, ali nasce a história, mas ali não há faculdade de história. Nasce a filosofia, mas não há faculdade de filosofia. E nasce a tragédia, a grande literatura dos gregos, e não há escolas de literaturas. Então, o que há são fatos concretos. Há professores que fazem as coisas e outros, se querem aprendê-las, então as aprendem dos que realmente a conhecem. Isso é tão importante que o outro momento que se apresenta é no século XVI, praticamente começando o século XVI, e é o que chamamos de Renascimento. Ali na Florença renascentista se dá outro milagre da educação. Ali aparece a arte, aparece outra vez a filosofia renascentista, aparece o descobrimento das leis físicas e das leis químicas, e aparece o renascimento da política e da democracia com Maquiavelo. Se começam a expor teorias políticas que nunca tinham sido ouvidas, basicamente no que expõe Maquiavelo, e aparece na arte Michelangelo, Buonarroti, aparece Tiziano, aparece Botticelli, e nenhum deles vai a escolas de arte, mas eles vão ao ateliê de Barroco, vão onde há professores pintando, onde há escultores, onde há pessoas que são realmente coerentes com a arte, e pois eles têm sido os grandes criadores do Renascimento, a glória, o espelho, pois todo o exemplo que tivemos ali em diante no tema da arte no Ocidente. Por exemplo, vejam que toda essa coerência faz com que Newton defina seu papel na ciência e desafie os conceitos que tinham sido criados à raiz das criações anteriores no tema da física. E o que se dá nesse século? Nesse século do Renascimento, praticamente nessa etapa, é que existem pessoas que são coerências entre o que pensam e o que fazem. Nunca antes nem nunca depois se apresentou outro milagre da educação tão impressionante como se deu no Renascimento e no século de ouro de Péricles. E o último pilar que tem este negócio é que é humano. E isso significa que o foco de todo o modelo educativo é o ser humano. Não é o conhecimento, não é o horário, não é o material escolar, não são os professores, não são os esmeraldas nem os diamantes. O foco de tudo é a pessoa que vem se educar. Então, primeiro, respeitam até a decisão se a pessoa quer se educar ou não. Segunda, respeitam até quando a pessoa quer se educar. Terceiro, respeitam o tempo da pessoa, porque o programa educativo não tem horários. A pessoa o faz na sua casa, quando se levanta, quando se deita, na hora do almoço. Não tem um horário como faz o programa educativo tradicional, que acorda as crianças às 5 horas da manhã para que vão para a escola e lhes interrompe o sono, lhes interrompe a essência mesma das pessoas, que é o descanso. Levam as crianças a estudar desde a madrugada, com os horários determinantes que eles não escolheram. Então, o foco neste negócio, e por isso é tão humano, é a pessoa. Não o conhecimento, não o intelecto, não os livros, não os professores, não os horários, mas sim o ser humano. O ser humano como o foco educável até o final dos dias. Como respeita o ser humano, sabe que o ser humano pode crescer desde que tem uso da razão até que morre. E isso é um modelo completamente humano. Sempre que se mede, desde a pedagogia, um modelo humano, se mede por como se vê a pessoa. Este modelo educativo o que faz é criar para a pessoa uma inteligência superior, desde o emocional, lhe gera esperança, lhe gera valores, lhe gera princípios. E tudo o orientado na educação está baseado nos valores intrínsecos do ser humano. Nem mesmo no intelecto, mas nos valores intrínsecos do ser humano. José, que diferença há entre o modelo educativo tradicional e o programa que estão desenvolvendo neste negócio? Bom, além dessas diferenças que são monumentais, são diferenças como, por exemplo, que o modelo educativo tradicional foca na educação intelectual. E resulta que os grandes descobrimentos que foram feitos na pedagogia indicam que o sucesso das pessoas na vida não está baseado no intelecto, mas sim na emoção.
Então, uma diferença nuclear do programa educativo deste negócio é que não educa o intelecto e sim as emoções. Há um livro de Daniel Goldman que se chama Inteligência Emocional. É um professor de Harvard e foi um dos primeiros estudos sérios que se fizeram recentemente sobre o tema da educação emocional. E a pedagogia começou a perceber que a inteligência emocional era muito mais importante que a inteligência intelectual. Explico melhor. Se nós observarmos, por exemplo, o que Einstein disse, ele disse que era mais importante a imaginação do que o conhecimento. O que leva Einstein a descobrir a teoria da relatividade é a emoção. Não é o que ele sabia de física, é a emoção. É o desejo de fazer algo novo, é o desejo de descobrir uma teoria nova, era o desejo de superar o professor que tinha antes dele. O que leva, por exemplo, a Newton a descobrir a teoria da gravidade é porque ele queria progredir diante do que já existia antes. O que leva a Galileu Galilei a aperfeiçoar o microscópio de Hans Lippershey e ver as estrelas e dizer para o mundo que o centro do universo não era a Terra, que estavam errados e que levavam 2000 anos errados. Foi o desejo de superar a Ptolomeu que tinha existido milhares de anos antes e que tinham educado as pessoas com um paradigma que Galileu acredita que este microscópio tinha servido de amostra. Então vejam que ali praticamente não há um jogo de intelectos, o que é um jogo de emoções. E se a gente examina isso, vemos o desejo de superar, de ultrapassar barreiras. É o mesmo desejo que tem um atleta olímpico de superar os obstáculos dos 100 metros. É o mesmo desejo que tem o ciclista de correr o Tour da França e ganhar dos outros. É o mesmo desejo de superar os recordes. Ou seja, o ser humano, desde que está na Terra, sempre tem tido o desejo de ser melhor. O desejo de crescer, ou seja, que o que impulsiona os seres humanos não é o intelecto, é a emoção. E, paradoxalmente, a emoção é que não se educa. A emoção não se educa nem em casa, ou melhor, se educa mal, se criam hábitos muito ruins nas emoções. E quando chegamos na escola, o que menos nos educam são as emoções. Então acabamos fracassados porque não educaram em nós o motor que tem todos os seres humanos e a inteligência emocional. A inteligência emocional é o que consegue que uma pessoa como a Shakira, por exemplo, que era rejeitada pela sua voz na escola porque não era competente diante dos padrões que a professora tinha, o que fez que ela se tornasse uma das cantoras mais influentes a nível mundial. É a fé que ela tem, é a confiança que ela tem nela mesma, é a esperança no futuro o que ela tem e é a capacidade que ela tem para transformar os fatos que a rodeiam. Isso não é intelectual, isso é emocional. Gabriel Garcia Marques, desde que entra na universidade aqui em Bogotá e estuda na Faculdade Nacional, de primeira o que ele percebe é que ele não ia ser um bom advogado, que o modelo que estavam tentando enfiar na sua cabeça não lhe convencia. Então ele sai da universidade e o que o leva a se tornar o maior escritor do mundo é o desejo, é o sonho, é a capacidade de querer progredir e a capacidade de acreditar nele mesmo. E aí é um elemento fundamental que se chama a capacidade de sonhar. Isso é um elemento emocional. Se vocês examinam, essa é uma diferença importante. O sonho, por exemplo, está praticamente proibido na educação tradicional. Você estuda 20, 30 anos na educação tradicional e normalmente nunca falam para você de sonhos. Você nunca vê um professor falando que é importante sonhar, porque sonhar é quase um elemento sentimental, de frescura na educação tradicional. E se você examina todo o progresso da história da raça humana, você encontra que os únicos que transformaram o universo foram os sonhadores. Então, se os sonhadores foram os que inventaram a física, a química, a matemática, a astronomia, a música, a literatura, os que têm dado os grandes avanços foram os sonhadores, porque a educação não fala de sonhos, porque o sonho está praticamente proibido. Não nos falam de sonhos na educação tradicional, mas nos fazem sentir sono. No geral, não vemos professores sonhadores. E me chama a atenção isso, porque a diferença entre os seres humanos e os animais é que os seres humanos somos sonhadores. Os animais não sonham. Os animais foram programados geneticamente para repetir o mesmo que tem feito a sua espécie durante milhares de anos. A abelha repete a mesma colmeia, a formiga repete o mesmo formigueiro, o porco repete o mesmo comportamento dos outros animais.
Então, se a diferença dos seres humanos com os animais é sonhar, quer dizer que o modelo educativo que não nos ensina a sonhar não está nos humanizando, mas está nos animalizando. Quando eu entrei a este programa educativo e encontrei que o centro de todo o programa educativo era falar de sonhos, era voltar a fazer com que as pessoas sonhem, dizendo às pessoas: você pode conseguir o que você quiser, você pode construir o futuro que você quiser, você pode aproveitar este veículo e mudar a história da sua vida, você pode imaginar um futuro melhor. Aí eu percebi que estavam humanizando o ser humano. E então eu percebi que levava 20 anos me aproximando mais da raça animal do que da raça humana. Isso é uma armadilha que a educação tradicional não descobriu ainda. E há tentativas para progredir, mas é tão grande. A educação tradicional leva mais de 800 anos fazendo o mesmo e não mudaram ela ainda. Então temos que entender que é um modelo muito complicado para se mudar, mas nós podemos fazer coisas pelos outros. E eu vejo que o trabalho que está fazendo o modelo educativo deste negócio é impressionante, porque no lugar de se preocupar com mudar o que já existe, tornamos realidade os sonhos de muitas pessoas com uma ferramenta que é verdadeiramente revolucionária. E os sonhos são emocionais, e isso é um elemento. Outro elemento, como exemplo, é a confiança. Se você percebe, os Estados Unidos, nesse momento, entraram numa recessão. O que é a recessão? Carência de confiança na economia. Não é que não tenham dinheiro, o que acontece é que não querem investir o dinheiro. Os bancos não querem emprestar. E por quê? Porque não têm confiança. Por que não querem comprar imóveis? Porque não há confiança. Por que não fazem negócios como antes? Porque não há confiança. Ou seja, que o elemento confiança faz cair a Bolsa de Valores de Nova York. Pela confiança, veja, a confiança não é intelectual, é emocional. Então, se a confiança é a que é capaz de movimentar a economia no mundo, por que não se educa na confiança? Por que não se lhes ensina às crianças a serem confiáveis? Se vocês observam lá fora, vão perceber que as pessoas que têm sucesso é porque são confiáveis. As pessoas que não têm sucesso é porque não são confiáveis. O sucesso econômico e o sucesso em todas as etapas da vida está na confiança. A confiança que a nossa família tem em nós determina o sucesso que temos com a nossa família. Se não somos confiáveis, nem a mesma família nos apoia. Ou seja, que a confiança é um fator determinante no processo dos seres humanos e nunca se ensina. Claro, quando uma pessoa se torna confiável, pode progredir em todos os aspectos da vida. E isso é um elemento. Este negócio educa em valores, em fazer sonhadores, no valor da imaginação, no valor da confiança, no valor do perdão, no valor da associação, que é fundamental. Um dos elementos que eu gostei neste negócio é que quando eu entrei, comecei a me associar a gente rica. As pessoas que te educam são pessoas ricas, são pessoas que têm o que nós gostaríamos de ter. A educação que eu tinha recebido me associava com pessoas que não tinham os resultados. Então, obviamente, que se uma pessoa se associa com uma pessoa que infringe a lei, essa pessoa acaba infringindo a lei. Se uma pessoa se associa com pessoas que fumam, essa pessoa vai querer fumar. Igual, se uma pessoa se associa com pessoas ricas, ela quer se tornar rica. Se uma pessoa se associa com gente pobre, pode ficar pobre, porque Deus os faz e eles se ajuntam, diz o ditado. Claro, se a pessoa é educada em um meio onde só tem pobreza, ela vai duplicar a pobreza. Este negócio associa as pessoas com gente que tem um resultado de riqueza e abundância, e então isso contagia as outras pessoas. Por isso cria um ambiente onde se torna fácil a duplicação da abundância. Porque as pessoas estão sempre vendo resultados e estão sempre vendo possibilidades e sempre estão vendo coerência e sempre estão vendo progresso. Outro elemento importante neste negócio é que quando nos associamos a este negócio encontramos pessoas que não reclamam, pessoas que não te falam de pobreza, pessoas que não te falam de crises, pessoas que não te falam de fracassos, pessoas que não te falam de percas. Aqui sempre vão te falar de ganhos, de prosperidade, de abundância, de riqueza, de amizade, de perdão, de valores, de família, de crescimento. Então, obviamente, vocês estão falando disso o tempo todo e você o vive, isso vai te contagiando e te dá vontade de viver isso na tua vida.
Você considera que este programa educativo é importante para um negócio de marketing multinível? Sim, definitivamente. E uma das diferenças que há em montar um negócio de network marketing com quem monta um negócio tradicional é que quem monta um negócio tradicional, primeiro, na faculdade não lhe ensinaram atitudes de ser empresário. A diferença entre uma pessoa que não é empresária e alguém que é empresária é a atitude. Por exemplo, a pessoa que nunca foi empresária, não importa que tenha estudado administração ou que tenha estudado negócios, é que essa pessoa normalmente vem cheia de medos. Ela tem medo de se arriscar e o risco é emocional. Como nunca foi educada nas emoções, não aprendeu inteligência emocional no decorrer da sua educação no geral, essa pessoa está cheia de medos. Por isso foi estudar uma carreira, porque a pessoa, se realmente quisesse ser empresária, acho eu, não teria feito uma faculdade. Porque se você pesquisar bem, os maiores empresários do mundo não fizeram faculdade. Então, para ser empresário, não é preciso ter valores intelectuais, é preciso ter valores de empresário. E isso não é ensinado no sistema educativo tradicional. Todo o negócio aqui é lançar fora o medo. Todas as pessoas vivemos cheias de medo, nós vivemos com o medo. O medo de arriscar, o medo de ser o urso, medo de ficar mal, medo de que não dê certo. Sempre pensamos no que pode acontecer se não dá certo. Então levamos muitos medos por dentro. E isto é a razão número 1 pela qual a maioria das pessoas não são empresárias. Acontece que o medo é o aliado número 1 da pobreza. Ou seja, o medo e a riqueza não se dão. O medo e a riqueza não se dão, então a pobreza é aliada do medo. E se você observa, por exemplo, o mundo do emprego, é um mundo explorado pelo medo. Por que nos tornamos empregados? E eu fui empregado durante 8 anos. E por que não era empresário? Porque tinha medo. Ou seja, que eu era empregado era porque não podia fazer outra coisa. Quando este programa me educa, me arranca o medo e tenho a ideia de me lançar a ser empresário. Então, por que é importante o programa educativo? Porque vai arrancar teus medos. O medo sempre vive conosco. O que acontece é que o programa educativo o minimiza, o coloca onde não precisamos dele. E toda vez que nos educamos emocionalmente neste negócio, o medo diminui. Os seres humanos com o medo somos como um removedor de maquiagem. O removedor de maquiagem normalmente tem metade água e metade óleo. E então nós chegamos na vida assim, com metade de medo e metade de coragem. Mas normalmente o medo vence. Porque é mais fácil não fazer as coisas do que fazê-las, obviamente. Então o que faz o programa educativo é que nos agita. E como com um removedor de maquiagem, o medo se mistura com a coragem. E então, como o medo se misturou com a coragem, não pode nos vencer. E então saímos e mostramos um plano, demonstramos um produto, fazemos um patrocínio e fazemos algo no negócio. E percebemos que quando deixamos de ouvir o programa educativo e deixamos de nos educar emocionalmente, volta a se separar o medo da coragem e então paramos de fazer o negócio. Então, o negócio aqui, para sermos empresários, consiste em nos livrarmos do medo. E isso é importante, porque as pessoas chegam cheias de medo. E é isso que vai acontecendo na mente das pessoas. Quando as pessoas começam a se livrar do medo, começam a sentir poder. Por isso, eu não recomendo a nenhuma pessoa que seja empregada que saia do seu emprego. Quando começam um negócio e me falam, este negócio me parece ótimo, eu quero sair do meu emprego e quero me dedicar só a isto, eu lhes falo que está proibido ela fazer isso, porque essa pessoa não se livrou ainda do medo. E também não lhe recomendo isso, porque se ela tivesse se livrado do medo, ela seria no mínimo platina neste negócio, ou era esmeralda, ou era diamante. A razão pela qual ainda não se qualificou é porque tem medo. Então é muito recomendável que vão se livrando aos poucos do medo e que valorizem seus empregos e que se tornem bons empregados, quer dizer que cumpram bem suas funções e vão se livrando aos poucos do medo, e quando se livrem do medo, se livram do chefe também. Mas antes que percam o medo, não vão poder deixá-lo. Isso é fundamental. A excelência, disse Aristóteles, não é um fato, mas um hábito. E o que procura este programa educativo é tornar as pessoas excelentes. Então, por que temos que nos conectar ao programa educativo? Porque é importante para um empresário, porque vai lhe arrancar o medo e vai lhe gerar o hábito da excelência. E isso não se gera em um dia, tem que ser gerado num processo. Então, José, o que você diria aos empresários que olham para o programa educativo como uma despesa?
Bom, mais do que dizer é constatar o que acontece normalmente com um empresário novo quando entra. E não é que não goste, porque eles gostam. O que eles não gostam é de pagar. Então, porque o programa tem um custo. Se você observa a carreira que você seguiu, ela só te sugou dinheiro e tempo. Muito dinheiro e muito tempo. E tens que avaliar os resultados que você obteve. Já aqui, o que você tem é um programa educativo que é altamente competitivo, que é diferente do que você tem feito e que aqui você vai construir seu futuro, pois o mínimo que você pode fazer é se conectar ao programa educativo, porque as pessoas não se conectam. As pessoas que não se conectam não estão acostumadas a investir na sua mente. Geralmente as pessoas seguem uma carreira porque todo mundo faz isso, e geralmente as pessoas vão para a faculdade porque se não forem vão ser criticados pelos seus pais, porque culturalmente é muito normal que quando um jovem sai da escola, a mãe olha para ele e lhe pergunta: bom, e agora para qual universidade você vai? Ou o que você vai estudar? Mas, normalmente, eles não estão interessados em investir. Geralmente é a cultura que os leva por esse caminho. O que acontece aqui? Que é muito mais livre e muito mais opcional a decisão. Mas ainda é importante esclarecer que este programa educativo é totalmente voluntário para os empresários. Nenhum de nós pode obrigar um empresário a que se conecte a um sistema educativo. No geral, as pessoas custam a se conectar porque estão acostumadas a investir do pescoço para baixo. Ou seja, investimos em comida, porque se não investimos em comida, morremos. Então as pessoas compram carne, compram cebola, compram tomates, fazem supermercado e compram coisas para comer, mas quase não compram coisas para alimentar a mente. Então alimentam a mente com a televisão, com programas de rádio, com o jornal, com o negativo. A alimentam com as conversas com os amigos, se lamentando pelos problemas e reclamando da crise. Então, esse tipo de informação tem deixado o ser humano muito negativo. E, claro, quando eles entram aqui, acham que isso não pode mudar, porque é como um disco rígido, que já vem gravado. Então, as pessoas normalmente que se conectam por um hábito que elas têm, elas não se conectam por isso, de não investir na mente. Então, o que nós teremos que fazer é ajudá-los a adquirir o hábito de investirem na mente. Porque se não adquirem o hábito de investirem na mente, não há nada que possa ser feito por ela. Eu acredito que se uma pessoa não se conecta ao programa educativo, pois vai ter muitas dificuldades de desenvolver um negócio próspero. Pode fazer um negócio pequeno, mas não pode fazer um negócio próspero. Por isso, eu lhe recomendo a todos os empresários que se conectem ao programa educativo e que façam tudo o que dizem seus líderes, principalmente os líderes que já têm os resultados. José, você acredita que uma pessoa que é profissional tem mais dificuldade de se conectar ao programa educativo? Eu acredito que isso depende muito da atitude da pessoa empresária que entra no negócio. Há muitos casos de profissionais com uma excelente atitude para se educar, mas temos um monte de casos de profissionais que, quando entram no negócio, são resistentes a se conectarem ao sistema educativo. E o que vejo é o que causa essa resistência. Eu vejo que essa resistência é pelo que eles acreditam que são. Como já são médicos, advogados, engenheiros, então eles acham que são um produto finalizado. E eles não têm a culpa. Eles foram levados a acreditar durante todas as décadas que levam de estudo e por causa dos títulos que lhes deram. Então, acham que são produtos finalizados e acham que isso é algo sem importância, um joguinho, ou seja, não acreditam que seja algo tão importante porque acham que são produtos finalizados. Eu tenho o caso de um engenheiro civil que me disse: eu vou entrar nisso porque eu gosto disso e eu sei que isso é espetacular como negócio. E começa a mostrar o plano, começa a trabalhar, começa a querer patrocinar, começa a querer construir um negócio. E de repente freia e volta comigo e me pergunta: não sei o que me acontece, que as pessoas me dizem sempre que não. Às vezes eu vou até as pessoas e elas falam comigo. E claro que para um profissional, um resultado como esse é um golpe na cara. Quando me dizem que eles não têm resultado, que trabalham e trabalham e trabalham e não vem resultado algum, então eu lhes falo muitas coisas e ele começa a perceber que lhe falta algo que não sabia. E é, por exemplo, coragem, disciplina, perseverança. Ele quer desistir, ou seja, que nesse momento está lhe faltando inteligência emocional.
Ele é um bom engenheiro, mas como empresário não tem inteligência. Então ele, nesse momento, antes de se conectar ao programa educativo, ele não percebe que lhe falta a inteligência emocional suficiente para ser empresário. Então acredito que essa é uma das razões, o fato de se sentirem como um produto finalizado. Vejam que Platão dizia que a ignorância não é um estado de escassez, mas um estado de enchimento. Então, quando somos profissionais, nos sentimos cheios, sentimos que vamos comer o mundo, acreditamos que sabemos tudo que ninguém pode e que ninguém pode vir nos ensinar outra coisa. E disse Platão, esse é o pior pecado que se faz diante do conhecimento. Porque, disse ele, se a ignorância fosse um problema de vazio, pois simplesmente bastaria enchê-lo e estaria resolvido o problema, diz ele. Mas como é um estado de enchimento, o que as pessoas precisam é se esvaziar de tudo que acham que sabem, mas que não sabem, para que se tornem um pouco nobres e comecem a aprender outras coisas. Então, essa dificuldade tem a ver com isso. Quando essa pessoa entender porque quebrou a cara quase sempre e percebe que as pessoas não se interessam, que as pessoas não querem entrar com ele, que as pessoas que entram desistem e normalmente é por problema de confiança, é porque não confiam nele, é porque não vem ele animado e tudo isso é emocional. Então, ele tem que começar a educar esse tipo de emoções se o que quer é chegar a esmeralda ou diamante neste negócio. Retomando um pouco sobre o que você disse anteriormente, fala sobre a coerência e a prática. Este tema sobre coerência e prática é fundamental, principalmente neste negócio. Vejam, quando eu entrei, me surpreende que a pessoa que se conecta ao programa educativo, ou seja, que o educam para o sucesso, mas ao mesmo tempo lhe dão um negócio para que vá praticando. Não lhe dizem, você vai se conectar por 5 anos e depois vamos montar um negócio para você? Isso seria repetir o sistema tradicional. Aqui o que dizem é, você vai se conectar a um programa educativo e já lhe montamos um negócio. Comece a colocar em prática. Então, o que acontece? Quando a pessoa aprende e pratica, é que aprende 2 vezes, e então essa pessoa tem a oportunidade de aprender muito rapidamente. Isto é o que acredito ser uma tremenda falha pedagógica no sistema educativo tradicional. Passamos primeiro pelo jardim da infância, depois vamos para o ensino fundamental, depois passamos pelo ensino médio, e depois vamos para a faculdade, e depois para a pós, etc. E se você examina durante esses 20 ou 25 anos, você nunca praticou nada. Então, na pedagogia, existe um tema tremendamente desenvolvido hoje em dia, que se chama programação neurolinguística, e é que, de acordo ao modelo de pensamento que você está focando, você aprende certas coisas, ou você desenvolve certas habilidades, ou não. O que é que eu vejo na educação tradicional? Como entramos desde que somos bem pequenos até os 20 e poucos anos, e o componente que existe é que não fazemos nada. Então, isso é uma programação neurolinguística, indireta ou quase direta. Como você não faz nada durante 20 e poucos anos que você tem estado estudando, adivinha o que você aprende a fazer? Nada. E por isso é que depois, quando começamos realmente a fazer algo de sucesso, é quando estamos velhos ou quando já temos bastante idade, porque passamos a maioria do tempo sem fazer nada. Diferente disso, a grande surpresa deste negócio é que quando alguém entra neste negócio, lhe montam um negócio para que comece a praticar. Então, se exerce o tema de aprender mediante os erros. Aprende, pratica e comete erros. Aprende, pratica e comete erros. Então, ele mesmo percebe como ele mesmo tem que aprender a superar os obstáculos, porque ele mesmo está praticando. Não outra pessoa por ele, nem o piloto ou simulador, mas na realidade ele sabe, porque, por exemplo, que quando desiste uma pessoa, é porque ele é um mau comunicador em muitos casos. Ele sabe que quando faz um contato e não consegue patrocinar a pessoa, é porque é um mau comunicador. Então, aprende que ele tem que melhorar essa habilidade de se comunicar melhor, etc. Mas o mais importante aí é que a teoria e a prática vão totalmente agarradas uma da outra desde o primeiro momento. E bem, isso faz que existam tremendas possibilidades de sucesso. Eu mesmo me examino, estou há 20 e poucos anos na economia tradicional e na educação tradicional. E o sucesso no que eu fiz, pois não no que eu queria fazer com a minha vida era o mínimo realmente. Tamanha frustração que eu tinha chegado. Este programa educativo, em 4 anos, conseguiu que nenhum outro sistema educativo pôde fazer com minha vida. Por isso, penso no valor que tem, e o valor está muito intrínseco na coerência.
Qual seria a sua mensagem final para os empresários? Bom, pois reforçando tudo, entender que desafortunadamente no mundo tradicional não existem modelos educativos que mudem as pessoas de quadrante. Por isso você encontra pessoas na economia tradicional que montam negócios, trabalham alguns anos e quebram. Imagina que a Câmara de Comércio tem umas estatísticas que dizem que 95% das empresas que abrem quebram nos primeiros 5 anos. Mas ninguém tem pesquisado a fundo porque quebram. E a maioria das pessoas bota a culpa na economia, no modelo econômico, na falta de possibilidades, e isso não é real. Então as pessoas montam os negócios, duram 5 anos trabalhando neles, quebram, juntam o que sobrou, montam outro, voltam a quebrar, juntam o que sobrou, tentam então um com outro, e quando eles percebem que como que nada funciona, botam a culpa no governo e no país onde moram. E dizem, não, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, e acabam na Espanha fazendo lá outra coisa. E não percebem que a culpa não era nem da economia, nem da família, nem do governo, nem do país onde moravam, mas que o problema era que eles tinham o que eles tinham na cabeça. Então, como eles levam a cabeça para lá, o problema continua, mas na Espanha. Então, o que isso está nos dizendo? Que se um país quer ter riquezas, um país tem que focar sua educação em que as pessoas mudem de quadrante, mudem de um quadrante de empregado e autoempregado e que vão para o quadrante de ser empresário. Por isso, eu incentivo os empresários da América Latina que motivem a outras pessoas que eles conhecem, que se conectem a um programa educativo como este, que no fundo o que vai fazer com elas é mudá-los de quadrante para que consigam não só o sucesso nesse negócio, mas em